Alô, tô de volta. Tá um pouco mais tarde, bem mais tarde na verdade. Esse assunto é um saco. Em verdade não é nem tão útil. Isso daí é só a parte teórica que mal serviria pra alguma coisa. Mas já que é só um único capítulo, vou finalizar mesmo assim. Cadê tautologias? Você já viu uma proposição formada a partir de outras mediante emprego de conectivos. Ou, com ter duas pontas, ou i, ou de modificador negativo, negação. Ou de condicionais, então, ou somente, se somente se. Dizemos que V é uma tautologia, ou proposição logicamente verdadeira, quando V tem o valor lógico V, verdadeiro, independente dos valores lógicos de P, Q, etc. Assim, a tabela verdade de uma tautologia V apresenta só V na coluna de V. Certo. Ou seja, se P for verdadeiro, Q for verdadeiro, negação de P, que é o oposto de P, for falso, logo P e P negação vai ser falso. Sempre vai ser falso, porque eles são opostos. E opostos no I não tem como ser verdadeiro. Mas I, P e Q, quer dizer, Q e P juntos, que é esse e esse, vão ser verdadeiros se um deles for verdadeiro. Então só no caso de ambos serem falsos que vai ser falsa. Como aqui, é o único caso que é falsa. Logo, P e negação P, que são opostos, é falso. Ou seja, o primeiro termo aqui é falso, 100% falsa. E o segundo termo é Q e P. Q e P é verdadeiro e verdadeiro. Tem apenas um caso que talvez eles sejam falsos, que é se Q for falso e P for falso. Se Q for falso e P for falso, aqui é falso, mas aqui também vai ser falso, porque esse aqui são opostos, então sempre é falso. No caso de ser falso com falso, é verdadeiro. E no caso de não ser, aqui o Q ser verdadeiro ou outro ser falso, ou vice-versa, aqui vai ser verdadeiro. Logo, não tem uma única forma que isso daqui se torne falso, que vai ser verdadeiro no fim das contas. Como você pode ver aqui. Falso, falso, verdadeiro, que é o oposto do P. P e negação P, falso, porque são sempre opostos. Q e P, os dois são falsos, por consequência também há de ser falso o final. Quer dizer, Q ou P, os dois são falsos, então falso também vai ser o final. Aqui Q, P, que é falso, e negação P, que é verdadeiro, por não ter consenso se torna falso. Então, falso e falso, logo, já que é falso, falso, com a mesma analogia do Batman, se torna verdadeiro. V. Agora é essa tautologia aqui. Ah, negação. Primeiro tem que resolver o parênteses antes de colocar negação no meio. Isso daqui muito provavelmente pode influenciar um pouco o resultado. Mas já que fala que é uma tautologia, então todos os valores. Eita. Então todos os valores finais vão ser verdadeiros. Aqui. Ah, se P é verdadeiro, Q é verdadeiro, a união deles é verdadeira. Se aqui, ó, um deles pelo menos for falso, a união é falsa. E se ambos for falso, a união também é falsa. Logo, é, P e Q, podemos pegar aqui o resultado anterior e colocar o oposto. O oposto de verdadeiro é falso. O oposto de falso é verdadeiro, o oposto de falso é verdadeiro, o oposto de falso é verdadeiro. Aqui a gente já pega o valor inicial de P. Já que uma negação dele é F, F, V, V. F, F, que aqui é V, V, F, F. Aqui é V, F, V, F. Então o oposto seria F, V, F, V. E agora é a união da negação. Já que aqui ambos são V, ambos vão ser F. E a união por consequência vai ser F. Aqui já que um é V e outro é F, a negação vai ser FV. E já que é uma união e se tiver um verdadeiro se torna absoluto, se torna verdadeiro. Aqui é FV se torna VF, também se torna verdadeiro. Aqui é VV, por consequência também é verdadeiro, de cara. E aqui é o se somente se. Ou seja, no caso de P e Q ser verdadeiro, a união é verdadeira. O oposto é falso. Falso
E aqui do lado também há de ser falso para ser verdadeiro no fim das contas. Então esse lado aqui é falso. E ali se torna negativo, então é falso e que é negativo falso. Logo é falso e falso, que torna verdadeiro. Aqui é verdadeiro, falso, união acaba sendo não é união, é i, então acaba sendo falso. Então por consequência o oposto é verdadeiro e aqui é o negação que dá falso ou verdadeiro e já que é a união acaba por se tornar verdadeiro no fim das contas, então é verdadeiro e verdadeiro, que acaba sendo verdadeiro. Aqui é. Bora ver os valores. FV, tá? Falso e verdadeiro, que acaba sendo falso. Só que a negação faz virar verdadeiro. Acaba sendo verdadeiro desse lado. E ali é, acaba se tornar verdadeiro ou falso. Que acaba sendo verdadeiro, porque é ou. E um dos termos é verdadeiro, certo? Agora o último, falso e falso. Aqui é falso e falso, que no fim das contas acaba sendo falso. É, e depois disso é a negação de falso que torna ele verdadeiro. E já que é verdadeiro desse lado, o lado do outro também é de ser verdadeiro para se tornar verdadeiro no fim das contas. Então aqui o oposto é verdadeiro, o oposto é verdadeiro, verdadeiro ou verdadeiro acaba sendo verdadeiro. Logo é verdadeiro e verdadeiro, com se somente se, então é verdadeiro. Proposições logicamente falsas. Seja essa uma proposição formada a partir de outras. P, Q, R mediante o emprego de conectivos. Ou I. Ou de modificador, negação. Ou de condicionais. Então, ou se somente se. Dizemos que F é uma proposição logicamente falsa. Quando F tem um valor lógico F, falsa, é independente dos fatores lógicos de P e Q. Ou seja, P e Q não faz tanta diferença. O valor F, que dá para a própria proposição, que é formada a partir de é, outros componentes de fatores menor, acabam por o afetar, certo? Assim, a tabela verdade é uma proposição logicamente falsa apresenta só F na coluna de F. Sim, certo. Ou seja, essa daqui é uma fusão de I. Já que esses dois são opostos, um vai ser verdadeiro, outro vai ser falso. E já que aqui é um I, eles têm que ser iguais para serem verdadeiros. Que é uma circunstância que não pode jamais ocorrer. Por conta do símbolo utilizado. Se fosse um ou, aí sim seria só verdadeiro. Mas já que é um i, é somente falsa. Então falso, falso. Aqui, T e tananã, que é aqui se torna sempre verdadeiro, não importando o que aconteça. Porque é ou. Porque se esse aqui for verdadeiro. Quer dizer. Ah não, esses são diferentes. É Q e P ali. Mas tanto faz. Vamos dizer que P seja V. E menos Q seja F. Depois aqui no fim das contas se torna V, quando tem um verdadeiro no meio. Ali se torna F e V, que se torna F. Então já são opostos. Se são opostos é falsa. Já sabemos já dessa possibilidade, então se invertendo também é falsa. Se for verdadeiro, verdadeiro. Aí fica VF, mesma coisa, tá. Agora o oposto. É VV e ali FV. Também não dá certo. E fazendo também o oposto também não dá. Então nenhuma das quatro possibilidades se torna verdadeiro. Logo é logicamente falso em todas. Relação de implicação. Dadas as proposições P e Q, dizemos que P implica Q. Enquanto na tabela de P e Q não ocorre VF em nenhuma linha. Verdadeiro ou falso em nenhuma linha. Isso é quando não temos simultaneamente P verdadeira e Q falsa. Tá, um momento. Não ocorre VF em alguma linha. Só ainda não veio na cabeça quando isso ocorreria. Por causa que uma proposição ela deveria ser classificada de verdadeiro ou falso. Tá. Ah, entendi. Não ocorre VF em nenhuma linha. Ou seja, nenhum dos dois é diferente. É isso? É exatamente isso. Quando não temos P verdadeiro e Q falsa.
Então, certo. Então, não pode ocorrer sofistria. A conclusão vai estar correta se o argumento estiver correto. Tá. Notamos que P implica Q quando o condicional PQ é verdadeiro. Mas nesse caso aqui, poderia ser. Ah, entendi. É VF nessa ordem específica. Certo, então eu inicialmente pensei errado. Se é quando esse condicional é verdadeiro, então o segundo há de ser verdadeiro. Se o primeiro for falso, o segundo há de ser verdadeiro. Na verdade, só tem só uma condição. Se o primeiro for verdadeiro, o segundo tem que ser verdadeiro. Se o primeiro for falso, o segundo também pode ser falso. Só que em todas as possibilidades, exceto que o primeiro seja falso e esse seja falso, na verdade, na verdade mesmo, o que pode assumir qualquer valor, verdadeiro ou falso. É só o primeiro que não pode ser verdadeiro. É simplesmente isso. Porque senão, se aqui for falso e ali for verdadeiro, o final é falso por conta do termo desse lado aqui. Então é só esse lado não assumir verdadeiro. Se assumir verdadeiro, o outro também há de ser verdadeiro. Isso. O teorema é uma implicação da forma, hipótese e tese. Tá. Assim demonstrar um teorema significa mostrar que não ocorre do caso da hipótese ser verdadeira até ser falsa. Exemplo. 2 é 2 é divisor de 4, logo 2 é divisor de 4 vezes 5. 2 é divisor de 20. Sim, correto. P é positivo e primo. Tá. E MDC de P e P ao quadrado é igual a P. Sim, tá correto. Por exemplo, o maior divisor comum entre 7 e 49 é 7. Quer dizer, o condicional de P é um número primo positivo, então o maior divisor comum de P e P ao quadrado é P verdadeiro. Certo. Relação de equivalência. Dadas as proposições P e Q, dizemos que P é equivalente a Q, quando P e Q têm tabelas verdade igual. Isso é quando P e Q têm sempre o mesmo valor lógico, quando P é equivalente a Q, dizemos P tananã Q. Tá. Implicação é essa seta daqui. A outra é equivalência. Certo. Então já estamos já com muito termos na cabeça. Primeiro, vamos voltar para os iniciais. Igual a I, onde só tem só uma partezinha aqui na parte de cima. Isso daqui é igual a ou. Esse aqui é igual a negação. Uh, o óbvio, isso daqui é igual a falso. O V, quando é na parte de resposta, é igual a verdadeiro. Se for isso, classificando o resultado. Se for I, classificando o resultado, se torna uma conjunção. Não. E é disjunção. Poxa, agora fugiu a cabeça. É conjunção ou disjunção? Que conjunção tem mais cara de ou do que de I? Ah, não é disjunção, não é conjunção. I é conjunção.
ou que é disjunção. Tem aquela tantonomia, tautonomia, algo assim que a gente acabou de ver, que é igual a todos os verdadeiros. Eu acho que é tautonomia. Sim, verdadeiro. Implicação, que é a setinha. Setinha com dois traços ao invés de um. Tem esse daqui, que é a seta normal, com apenas um no lugar de dois, que forma então. Esse aqui, que é o seta para os dois lados, porém com apenas um corpo ao invés de dois corpos, é igual a se somente se. Deixa eu puxar só um pouquinho pro lado. Se somente se e aqui equivalência. Em que isso vai me ajudar para o Enem e outro concurso? Praticamente porcaria nenhuma, a não ser algumas Olimpíadas de raciocínio lógico, etc. Porém que eu já não tô mais na idade e quando eu concorri eu ganhei. Aqui, por exemplo, tem uma medalha de ouro minha. Aqui pra cima, calma. Eu não sei nem se tá mostrando gravação. Sério aqui. Que foi a última BRL que eu fiz. A medalhinha de ouro. E caiu esse assunto aqui, só que eu não tinha estudado. Eu só fiz por lógica na hora de deduzir os termos. Relação de equivalência. Dadas proposições P e Q, dizemos que P é equivalente a Q quando P e Q tem tabelas verdade igual. Isso é quando P e Q tem esse mesmo valor lógico. Quando P é equivalente a Q, dizemos que P é igual a Q. É fácil. É tipo, se for verdadeiro e verdadeiro, são iguais. Calma. É, exato. Se P for equivalente a Q, então P é Q. Certo. Hipótese tese. É o mesmo que isso daqui, ó. Se um for falso e o outro for falso, então no fim ele acaba se tornando verdadeiro. E se ele se tornar verdadeiro, acaba sendo verdadeiro. Só tem só um final que ele não é verdadeiro. Que é que um seja falso ou seja verdadeiro. Tá. Que é o mesmo sentido aqui desse. Que nesse daqui é o da harmonia. Se ele for igual, é verdadeiro. Se a harmonia não for igual, é falso. Vamos tentar fazer aqui. O exemplo. Eu vou pegar aqui porque isso daqui é um pouquinho mais complicado. PQ. Se P for verdadeiro, o Q é verdadeiro, o final é verdadeiro. Então esse lado e aqui ele há de ser verdadeiro. Q ali, quer dizer, negação Q. Se Q é verdadeiro, negação Q é falso. E aqui é falso.
que aí se torna falso e falso. E falso se torna verdadeiro. Logo aqui é verdadeiro. Então se aqui é verdadeiro, o final é verdadeiro. Agora aqui. PQ, PQ, certo. Então se for verdadeiro e falso, a proposição se torna falsa. Se a proposição se tornar falsa, então o outro lado deve ser falso, que senão ele acaba se tornando é, uma proposição final falsa. Então bora fazer aqui. O que é o oposto? Se que é o oposto e o V lá era falso, então aqui é verdadeiro. Então é verdadeiro com negativo, que se torna falso. Quando se torna falso, então o final também é falso. Aqui por fim, sendo falso, falso se torna verdadeiro. Não aqui, nessa seção, mas sim na última. O resultado disso daqui. Agora, FV, V, F, V, V, V. Bora fazer logo aqui. FV. Falso verdadeiro acaba por se tornar verdadeiro o primeiro. Se torna verdadeiro o primeiro, o segundo também é de ser verdadeiro para se tornar verdadeiro no fim. E já com o oposto, aqui se torna falso, ali o oposto se torna verdadeiro. Logo, verdadeiro, verdadeiro acaba com verdadeiro. Agora o terceiro e último. Deixa eu aumentar um pouco mais aqui. É, falso, falso. Então aqui é falso, aqui é falso. Falso, falso torna ele verdadeiro. Então o outro lado também é de ser verdadeiro. Se é falso, falso, torna verdadeiro, verdadeiro, que é igual a verdadeiro. Logo, verdadeiro também. Todos são verdadeiros. Exercício. Ah não, primeiro eu pulei aqui. 2 é divisível por 8. Quer dizer, 8 é divisível por 2. Mesma coisa que de MSDC, 2, 8 é igual a 2. Sim, é verdade. Aqui é verdade, ali é verdade. Logo os dois são verdadeiros e bicondicional. É. Então sim, também está correto. Exercício. A validade das equivalências abaixo. Tá. Certo, bora ver se é válido ou não. P e Q. Logo, Q e P. Se aqui for falso, P é falso, vamos dizer. P e Q se torna falso, Q e P se torna falso. Se os dois for verdadeiros, então é verdadeiro. Se um for falso e outro for verdadeiro, logo é falso dos dois lados. Então, por consequência, essa daqui que está falando que é igual, que é a mesma coisa da harmonia, é verdadeiro. Calma, deixa eu alterar a cor para verde, que eu estou usando já verdadeiro de verde há muito tempo. Deixa eu colocar só um tracinho do lado. Até aqui tá certo. Agora, P e Q. Se torna ou verdadeiro ou falso. Logo, é P. Aqui é uma união. Então, se aqui for falso e aqui for verdadeiro, acaba sendo falso no fim das contas. Se o R, por exemplo, for verdadeiro aqui e o que for verdadeiro e esse aqui for falso, acaba também. Então, logo, logicamente, também é. P e P, P. É, realmente. Não, calma. Poxa, fugiu agora a memória. Falso e falso é verdadeiro? No I? Poxa, no I eu. Se falso e falso for verdadeiro no I, logo a diferença.
Poxa. Fugiu agora a mente. Olha, se P for falso e o outro P for falso, então a união é falso. É, não tem o que fazer. Falso, falso é igual a falso. Que foi o primeiro que a gente aprendeu, era 3-1 o resultado, é. Agora P e V. É, P e V no caso. Essa daqui complica um pouco mais. Porque se P for verdadeiro e V for falso, o resultado vai ser falso. Que não dá igual a P. Logo, é inválido. Agora P e F é igual a F. É a mesma lógica dali. Logo também é falso. Conjunção relativamente à disjunção. Bora primeiro a disjunção. Para da disjunção. Q ou P ou Q, Q ou P. É, 100% certo, não tem como dar errado. É. Q ou P e E ou R. Se um deles for verdadeiro, vai infectar tudo e vai acabar verdadeiro no fim. Então tem que ser todos falsos ou todos, ou pelo menos um só verdadeiro em diante. Não tem como dar diferente, tá certo. É a mesma coisa. Se for ou, vai dar o mesmo resultado dele. Agora, P ou V é igual a V. Não, não necessariamente. O V pode ser falso e P ser verdadeiro. Se P for verdadeiro e V for falso, o final vai dar falso cadê? Vai dar verdadeiro e falso. Logo não vai funcionar. E já que é a mesma estrutura do outro, isso aqui também é falso. Tá. Um, conjunção relativamente à disjunção. P, I, Q ou R. Certo. Agora complica um pouco mais. Vamos dizer que P é falso. Se P é falso, o resultado final é falso. Se P do outro lado for falso, o resultado final também é falso, tá? Agora, se Q for falso, se Q for falso, então aqui se torna uma união, se torna verdadeiro. A lei também continua verdadeiro, tá? Aqui. P se torna falso, ali se torna verdadeiro, no fim se torna verdadeiro. R for falso. Vai dar a mesma lógica. Se Q e R for falso. Ixi, se Q e R for falso aí complica pra eles. Porque ó. Não, na verdade não, vai dar o mesmo, porque aqui também vai ficar falso. Porque os dois vai ser falso, ali o I vai ficar também falso. Tá, agora bora ver P e Q ser falso. Se P e Q for falso, logo aqui vai ficar verdadeiro desse lado e do outro lado, vamos ver. P e Q é falso, então P e Q é falso com falso, que é falso com PR, que se for verdadeiro e falso, o R for verdadeiro no caso, não é válida não. Porque ó, se o R for verdadeiro, vai ficar verdadeiro e falso, que vai acabar falso. E aqui vai ser também falso. Então vai ser falso ou falso que acaba como falso. Porém aqui vai ser verdadeiro, quer dizer, falso e verdadeiro, que vai acabar em verdadeiro. Que quando fazer verdadeiro ou falso, vai acabar em falso. Calma. Um momento.
Talvez eu tenha me atrapalhado no meu raciocínio usando as hipóteses anteriores. P é falso, certo? Q é falso. Então esses dois aqui se tornam verdadeiro. Já que verdadeiro e falso acabam em falso. Aqui, falso. É, aqui tá certo, sim. Só me atrapalhei levemente. P, V, Q e R. Tá. Aí ele alterou a ordem. Talvez isso não influencie tanto, mas bora fazer um teste rápido. P e Q falso. Então aqui já seja já falso, falso. Tá. Falso, verdadeiro, falso. Tá. Agora todos verdadeiros, por exemplo. Verdadeiro, 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 tá. Acaba. Um deles falso. O R, por exemplo, falso. Se R for falso, então finaliza sendo verdadeiro ou falso, que acaba sendo falso. Quer dizer, verdadeiro e falso, que acaba sendo falso. Que aí fica verdadeiro ou falso, que acaba sendo verdadeiro. Enquanto aqui verdadeiro ou falso acaba sendo verdadeiro. Ali também é verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro acaba. Tá. O pior é que aparentemente aqui tá certo. Só fazer mais um cálculo. Tá, eu acho que tá verdadeiro. Fiz mais um cálculo e não deu nada. PI, PQ. Certo. Se Q for falso, no caso. Q for falso e P for verdadeiro, acaba sendo verdadeiro. Fazendo verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro que vai dar igual a P que é verdadeiro. Se P for falso e Q for falso. Então vai ser falso, falso. Falso com falso dá falso, que é igual a P que é falso. Tá. Então se Q for verdadeiro, tá também a mesma coisa. Se for verdadeiro outro falso. Opa, verdadeiro e falso vai acabar com. Esse daqui é correto também. Porque esse lado aqui vai dar o mesmo que o outro, a união. A união faz sempre o verdadeiro sobressair. E o caso disso daqui ser um verdadeiro e outro falso, daqui ia filtrar. PV. Agora ele inverteu o negócio. Quando inverte aí sim começa a ficar perigoso. Porque se P for falso. Não, se P for verdadeiro ali for falso. Na verdade ainda dá P sim. Claro, ele tá pedindo pra fazer a tabela verdade, mas eu tô fazendo a tabela verdade na minha mente. Então se P for falso. Logo vai ser falso, falso. Que tem que resultar em falso. E o que for falso também vai ser falso, falso. Falso e falso acaba com falso, dá igual. Se for verdadeiro. Então verdadeiro e falso, que dá verdadeiro, que acaba em verdadeiro. Se for falso, falso. Falso, falso, verdadeiro, dá igual a. Tá parecendo sempre correto.
É, tá correto também. Negação. Negação da negação é a mesma coisa que afirmação. Concordo. Negação de algo. Quer dizer, negação do i é a mesma coisa da união da negação. Se P for verdadeiro e for falso. Quer dizer, se for verdadeiro e verdadeiro, vai ser verdadeiro. Que aqui vai acabar sendo falso por conta do negócio externo. Então isso daqui vai ser falso e falso. Logo já tá errado. P ou Q. ah, Se um for verdadeiro, vai acabar sendo verdadeiro aqui no meio. Que aí vai virar falso. Somente se os dois for falso, vai acabar sendo falso que vai virar verdadeiro. Bora fazer com dois falsos. Dois falsos se torna verdadeiro. Dois verdadeiros se torna falso. É, também não dá. Mas aqui, por exemplo, se aqui for verdadeiro e verdadeiro, vai fazer união, acaba verdadeiro. Inverte e vira falso. E do outro lado fica falso, falso. Falso, falso junto. Calma. Inverte e vira falso. É, inverte e vira falso, realmente. Deu certo o exemplo que eu fiz na cabeça. Eu tinha achado que tinha dado errado. Tá. É verdadeiro e falso. Vamos fazer assim. Verdadeiro a gente já fez, então bora agora colocar tudo falso. Falso e falso deu igual a falso, que aqui se torna verdadeiro. Ele se torna falso e falso, que é a união dos dois. Quer dizer, falso e falso se torna verdadeiro. Oxê. Falso e falso. Tá. Depois vem pra cá e vira verdadeiro. Ali vai ser o oposto, então vai ser verdadeiro e verdadeiro que é igual a verdadeiro. Verdadeiro e falso, então agora bora fazer. Assim vai acabar sendo verdadeira união que vai acabar como falso do lado de fora. Verdadeiro e falso. Vai dar igual ao falso e verdadeiro. E vai ser falso também. Então no fim das contas dá certo. Só o do B ali que tá errado. Síntese aberta com quantificadores. Daqui é outra parte teórica. Fazer uma pausa e daí eu retorno. Novamente. Até